Rafael, você está me ouvindo? Maristela. Ok, então, nós estamos começando a reunião agora. Você tem microfone que dá para a gente te ouvir ou você só consegue falando? Bom, a gente vai fazendo a reunião. Não, não consigo te ouvir. Eu vou chamar então o pessoal aqui para dar uma olhada, porque eu não consigo te ouvir. Rafael, não perfeito. Você pode, quando você quiser falar então, aí você escreve e a gente lê aqui, combinado? É. Então tá, então você não consegue. Você não está vendo a gente também? Você está só no computador, né? Mas então tá, a gente vai falando aqui e você vai ouvindo e quando você quiser se manifestar, você escreve e a gente lê. Nós estamos aqui, Rafael, começando a reunião. Nós estamos aqui a professora Ema, do Campus Cuiabá, a professora Itamara, que é do Campus Primavera, e o Pedro, que você também com certeza conhece, que é o membro externo, assim como você também é membro externo do NUND. O que nós vamos discutir, a nossa pauta? Eu mandei a pauta no e-mail, não sei se vocês viram, mas as pessoas que não estão presentes, a gente não vai apresentar a pauta delas, né? Não faz sentido. Eu vou passar depois a pauta para a Itamara, que é a que está presente, a professora Ema e o Pedro, que trouxe algumas sugestões. E aí eu vou fazer, então, só algumas informações. A primeira coisa que a gente precisa pensar, aí Rafael também pode opinar sobre isso, datas para as reuniões futuras. Datas para as reuniões futuras. O Pedro sugeriu que as reuniões fossem feitas antes das datas reunião da coordenação. A minha proposta é assim, como tem o NUND, tem a coordenação do NUND dentro do campo, dentro do do IF, ela tem 4 reuniões anuais, conforme a Maricela nos informou. A minha proposta seria que também fosse feita 4 reuniões abertas como esta, antes da reunião da coordenação, porque aí nós poderíamos, no aberto, discutir a proposta da pauta que a coordenação vai reunir e já levar da reunião aberta, levar nossas propostas, as nossas ideias, se vai suprimir ou se vai inserir, ou o que seja que a gente possa colocar nessa proposta que vai ser discutido na coordenação fechada do IF, entendeu? Está me ouvindo? Você me ouviu o que eu disse? Então só está funcionando esse microfone aqui, Pedro. Pode ser isso. Você me ouviu? Tranquilo então. O que você acha de a gente fazer então um calendário anual de reuniões de todos os membros do NUND, dessa forma como nós estamos fazendo hoje por videoconferência? Alguém lê aí, que eu não estou enxergando não, gente. Está muito pequeno. Oi, Rafael! Que bom! Rafael, não liga, meu amigo. Isso acontece todo mundo.
Tá todo mundo super bonito aqui, Rafael. Que legal. A gente não tá te vendo. É. Uhum. O que ele está dizendo ali? Ah, perfeito. Não se preocupa não com essa coisa de reunião de videoconferência, porque o Pedro também está falando que ele também não tinha participado também não, e isso é natural, né? Vai ser, é um sistema melhor. Da próxima vez, quem sabe, você pode vir aqui com a gente também. Então, eu vou, para fechar isso, então a gente faz um calendário anual de reuniões, 4 reuniões no ano, antevendo sempre a reunião da coordenação. Perfeito. Então, vamos passar para o próximo ponto. Nós temos um edital aberto, e eu mandei no e-mail também, mas eu posso mandar outra vez. É um processo seletivo 04 de 2018, promove apoio financeiro aos núcleos de estudos afro-brasileiros. Nós precisávamos fazer um projeto, pelo menos um projeto ou 2 projetos, pode ser tanto temática indígena, como temática afro-brasileira, como temática imigrante, pode ser um projeto único com todas essas temáticas. Exatamente. Pra gente, só que o prazo final de entrega é 11 de novembro. E eu não tinha feito nada, tinha deixado, porque eu achei que a gente não tivesse fundação. Acontece que Marilane me informou que a Unicelva é a nossa fundação. Mas aí tem uma parceria. E eu não sabia disso. Então eu penso que se a gente tiver jeito, a gente consegue fazer um projeto ainda para o dia 11. Rafael, Marli e eu entraríamos com um projeto pensando a questão do curso de língua portuguesa para os africanos e haitianos que a gente já faz lá no campus. Então, não, Pedro, mas assim, o que acontece? É aberto. Acontece que como só estamos nós aqui, nós não vamos ficar pensando nos outros. Não. Ele tem um número de pessoas. Entendeu? Então, assim, e outra, é aquela coisa, Pedro. A gente ser democrático demais, a gente não funciona. Tá vendo a democracia? Cadê o povo aí? Ah. Não, é um projeto envolvendo atividades com todas as temáticas. Entendeu? Por exemplo, você faz uma proposta, tem uma parte no projeto lá que você vai dizer, eu quero desenvolver uma ação de religiosidade, aí você junta no projeto. O projeto tem várias ações. Não tem não. Você já tem esse projeto? Não sei se ele está lá. Não, você chegou a ver o edital? Eu vi o edital. Uhum. Eu simplesmente, quando eu vi o edital, o que eu me atentei foi na questão da data. Uhum. Que eu achei muito em cima para a gente poder pensar num projeto. Aí, na hora, até pensei, falei, eu vou conversar com o Paulo para ver se tem uma proposta para isso. Mas está muito em cima para a gente trabalhar. Porque aí eu vi que Paulo tem uma série de atividades lá, e a gente está com uma outra série de atividades. E aqui assim, também. E como ficaria essa data? Logo aqui em cima, menos de 60 dias para você fazer um menos projeto. Menos de 30, né? Menos de 30 agora, né? Então, mas de repente, se a gente já tivesse alguma coisa estruturada, pensada, alguma ação, a gente podia escrever isso. Não sei, pelo menos tentar, entendeu? Pelo menos submeter. Eu não sei, porque com a Unicelva, quem está lá na Unicelva ainda é o ai, meu Deus, como que chama o menino? Esqueci o nome dele, que eu sou do mesmo grupo de pesquisa dele, esqueci. Cristiano. O Cristiano assina rapidinho. É só levar para lá que ele assina. A minha preocupação é a questão que já tem a resolução do Conselho, tem a Lei 10.639 e está sendo discutido em todos os cursos a questão do negro em si. A minha preocupação é o que está sendo discutido
por dentro da lei 10.639 a questão da religiosidade. E aí, quando se trata desse projeto, pensaria uma colocação, alguma parte específico da religiosidade de matriz africana e afro-brasileira, porque não podemos deixar só falar da africana, tem que falar da brasileira, dentro de todos os cursos onde está sendo discutida a 10.639. Podemos usar naquela item que está aqui dentro da proposta, as datas, os workshops de datas, é o suficiente? Num primeiro momento eu entenderia que sim, mas precisaria ser mais incisivo nessa questão. Então, eu acho que é necessário ler o edital direitinho, né, ver os itens lá e propor as ações. Se vocês acharem que dá para fazer, eu acho que o ideal é ler o edital e ver onde entram as ações. Dá um enter. Aí. O ideal são as ações. O que você acha, Rafael? Você está a fim de ler o edital? Vocês querem ler o edital? Eu vou ler o edital hoje ainda, porque eu fico até tarde, acordado até tarde, eu vou ler o edital hoje e vou ver o que posso pensar nessa questão ainda para esse edital, né? Se não, preparar para um próximo. Sobre escrever, eu me proponho escrever. Digitar, organizar, levar para assinatura, essas coisas eu faço. Agora, aí tinha que pensar as ações concretas, né? Porque aí cada um seria responsável por dizer da sua ação, porque senão aí eu não dou conta de fazer, né? Eu penso assim, a gente tem um projeto que é um projeto que eu ia falar com vocês, nós estamos terminando de escrever. É isso aqui, curso profissional de defensoras e defensores populares. Roberto e eu fomos para Curitiba semana passada, retrasada, fizemos um encontro com a Defensoria Pública do Paraná e o projeto já está quase pronto. E o Rafael, ele vai entrar nesse projeto quando a gente for fazer defensoras e defensores populares para os migrantes. Então, eu penso que a gente poderia pegar isso aqui e submeter o edital. Entendeu? Porque isso já está pronto. E aí, Pedro, você escreveria uma ação, um trabalho, né, lê o edital e pensa nisso que você tenha, né, e faz efetivamente uma proposta, né? Tem que ler o edital. Concorda aí, Rafael, de me ajudar no final de semana? Esse curso de defensores populares vai ser certo, já desenvolvemos com um grupo de haitianos que deu muito certo. Então você manda para a gente a proposta lá que o Roberto já mandou, Rafael também. O Roberto mandou uma parte, aí você manda. Mas aí eu sento contigo e a gente conversa direitinho. Então fica fechado assim. Vamos ler o edital e fazer, tá? Emma, agora eu queria que você falasse do projeto. Na verdade, assim, desde 2016, quando surgiu a possibilidade de ter os saberes indígenas aqui no UFMT, né? A professora Breni, à época, entrou em contato, eles precisavam de pessoas que estivessem em instituições para colaborar com eles, né? E como eu sou da área de linguística e a professora Áurea também, então eles entraram em contato conosco naquele momento, né? Eu não tinha nem entrado no Instituto Federal ainda, né? Eu entrei em abril. E aí, o que acontece? Em si, o que são os saberes indígenas? Né? Ele é um projeto aos moldes do que nós temos do PNAEC, que é trabalhar a alfabetização para trabalhar com os professores para a alfabetização e letramento dos estudantes, numeramento. Tem para os não índios, então esse seria para os indígenas. Então, um trabalho mesmo voltado para a alfabetização. Então, foi feito, nós temos a parceria com a UNEMAT, o instituto que acabo eu representando, né, e a UFMT. Então, nós temos em Juína, nós temos aqui em Cuiabá e Barra do Garças. São esses 3 polos, né? Nós trabalhamos hoje com 11 povos indígenas. Nós temos, então, assim, nós temos de forma direta 125 professores sendo formados, né?
Também nós temos professores conteudistas e orientadores de estudo. Nós dividimos em 3 polos. Então, o polo Cuiabá, que é o que eu sou responsável como supervisora, nós atendemos ao povo Bororo, Chiquitano, Nambiquara, Parecia e Mutina. O polo Sinop Joara atende a Piacá, Caiabi, Caiapó, Munduruku e Terena. E o polo Barra do Garças, atendimento aos povos Bororo e Chavante, né? Então, assim, o que exatamente está acontecendo nesse momento? Como em outros setores o recurso demora para chegar, então nós começamos uma atividade já em 2016, mas que ela se efetivou mesmo ano passado, e este ano está tudo meio parado, porque agora que vai chegar o recurso, agora que a Unicelva vai conseguir ter, então nós já pedimos aditamento para encerrar isso em agosto do ano que vem. Então, o que é o trabalho? É trabalhar realmente a formação desses professores para atuarem lá no ensino nos anos iniciais e a produção de material didático. Então já tem lá do Polo de Sinop, com a Unemat, nós já temos um pouco de material elaborado com esses estudantes. Agora no Polo de Cuiabá é o momento que eles estão elaborando material lá nas comunidades, depois nós vamos fazer isso junto a um trabalho. E também em Barra do Garças com o Chavante, né? Então, de modo geral, é um trabalho mais específico para a formação. O que se pretende? Como é uma rede, a ideia é que se amplie essa rede cada vez mais. Então, como é que nós poderíamos, no processo, ampliar e atender outros povos indígenas? A gente sabe que o MEC, por enquanto, tem um limitador e nós não sabemos como vai ser daqui para frente, se vai abrir mais ou não. Mas a ideia é que a gente possa, em rede, cada vez mais ampliar esse atendimento aos professores que atuam com os anos iniciais dos povos indígenas. Porque o Instituto Federal está em mais lugares do que o UNMAT, está em mais lugares que o FMT. A gente consegue chegar em muito mais lugares por meio do Instituto Federal, né? Mas é um trabalho em parceria. Então, nesse momento, é pensar assim, como é que nós poderíamos ampliar? Que trabalho que eu poderia fazer? Vamos pensar lá em Confresa, vamos pensar lá com o pessoal São Félix, né, Carajá, como é que a gente pode pensar com outros povos indígenas também, né, nesse sentido? É ampliar isso. Agora, nessa última reunião, já teve um pessoal do Iquipeng, né, lá do Xingu. Então, vem um professor de lá que ele quer saber como é que é isso para fazer uma proposta de trabalho. Então, neste momento, o nosso foco é esse. Eu trabalho muito em parceria, de aprendizagens mesmo, né? Mas o que se pretende é ampliar essa rede. Esperamos que o próximo governo amplie isso, né? A gente não sabe como é que vai ser, porque cada ano é um ano, né? Nesse sentido. Mas é um trabalho de formação para os professores indígenas. Você, como está militando, trabalha em parceria com a questão indígena, a minha pergunta é qual que são os povos indígenas aqui do entorno do município de Cuiabá e quais são aquele povo indígena que está ali na Serra de Diamantino, à direita, eu não sei de que nação é Parecis, aquele que subiu a serra, vira à direita, lá uns quase 100 quilômetros. Eu conheço Diamantino para cima, eu Pareci, né? Não. Você sobe a serra daqui, passa Nobre e subiu a serra. Bem no topo, antes de chegar no posto Gil, do lado direito tem uma entrada de uma caeira. Nessa estrada aí, você segue ela 80, quase 100 quilômetros, você chega um povo indígena ali. Talvez não esteja localizando, porque nós temos aquela região também, Barra do Bugres, você está aí você está falando o Mutino. Falando de lado direito. Não saberia dizer, Pedro, para nós, em todo caso ali, que a gente não consegue conhecer todos. Uhum. Quem está naquela região é Pareci, né? Não, Pareci está do lado esquerdo, lá em cima do lado esquerdo, ele está bem aqui. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque eu conheci uma índia dessa tribo, desse povo indígena, na prefeitura de Cuiabá tem, na gestão do prefeito Wilson Santos, conheci uma indígena que ela foi a única que conseguiu sair de lá, saiu mandou, e que estava morando em Cuiabá e fazendo um curso na UFMT e conseguiu entrar não como indígena. E é por isso que eu estou perguntando, porque esse povo está sem ainda atendimento. Eu posso ver, Pedro, eu não saberia te dizer agora não, né? Porque são muitos povos, nós temos mais de 40 no estado, né? No meu modo de ver, eu acho que eles não são da nação Pareci, que Pareci está acima de Diamantino, tá lá Barra do Bugre, aquela região. Dos Parecis, lá em cima. Eu posso dar uma olhadinha, eu não saberia te dizer também agora, porque eu não estive lá ainda não, né? Mas, de modo geral, o atendimento aos povos indígenas no estado, em relação até outros, ele tem ampliado bastante, né? Mas ainda há muito que ser feito, né? A nossa universidade, a Unemat, que atendimento foi, acho que se não a primeira do Brasil na época. Depois nós temos a UFG, lá em Goiás com a professora Socorro, e depois outras, né? Mas é assim, é um trabalho de formiguinha mesmo,
De luta, de luta, né? Não tem como, né? Agora eu posso ver depois quando eu li. Não sei se não é Nambiquara, eu teria que dar uma olhadinha, né? Eu não saberia te dizer agora. Eu não estive lá ainda não, nesse local. É em Diamantino. Acho que talvez seja Nambiquara ali. Bom, em tese é isso, né? O que a gente esperava é que tivesse mais pessoas e de repente alguns outros se animassem lá nos locais e pudessem. Não, na verdade naquela formação lá que tem é com a professora Pilar Grossi, né? E é a formação que teve já com o Polo de Cuiabá. E aí o pessoal do município gostou muito, estiveram presentes alguns coordenadores. E aí teve um trabalho para fazer então com os professores do município. Porque é justamente trabalhar a formação inicial, trabalhar com os professores para alfabetização. É uma proposta diferenciada, muito interessante mesmo, muito interessante. Mas não é dos saberes. Por coincidência, a Pilar, né, Grossi é uma que esteve conosco, né, no trabalho com os indígenas. Eu tenho a seguinte proposta para a professora Ema. E colocá-la em diálogo, né, com a Itamara, com Juína, que tem uma professora que aí eu vou te passar o contato, se você em Confresa também um grupo, em Alta Floresta e Canarana. Canarana, principalmente porque Canarana, a intenção é e lá tem o Rui, que é muito, nossa, o Rui é do Nunes também, o Rui foi um dos que justificou que não participaria, porque ele está em aula agora à tarde, de vocês pensarem, né, e conjuntamente, uma proposta específica indígena para o IFMT. Sabe? Uma proposta indígena em que sentido? Nesse sentido, assim, por exemplo, como vocês têm os saberes indígenas, né, você tem um trabalho lá que vocês fazem as coisas, uma proposta de um projeto de pesquisa, né, para o próximo edital e que esse projeto possa ser também na área de educação, se for o caso, para que vocês possam apresentar esse projeto indígena no edital de pesquisa nosso, para concorrer ao edital de pesquisa nosso, e que ele seja aplicado em todos os campos. Em todos os campos, né? Que seria um grupo de coordenadores. Um grupo de coordenadores, né? Aí seria uma proposta de vocês como membros do NUND, e que aí a gente pode depois, posteriormente, buscar recurso externo, né? Uhum. Aí vocês fariam os editais, aí vocês conversariam, como a gente tinha o projeto do Censo Étnico-Racial. Eu tive em 2011 um projeto do Censo Étnico-Racial que era desenvolvido em todos os 14 campi na época. Então seria isso, um projeto único, mas com viés indígena, e que vocês desenvolveriam esse grupo de pesquisadores nos campos. Primavera, onde você estiver, né, Juína. Você tem lá você tem o Chavante, Cororo. Juína, Confresa, Alta Floresta, Canarana e aqui. Canarana Mundo, né? Porque lá não, Canarana tem porque daí seria o grupo, lá tem o Rui. E Canarana também tem o polo, porque como são 3 aqui, Juína está o polo da Unemate, em tese, né? Canarana, então, Barra do Gás, o FMT, lá o professor Maxwell. E Cuiabá, que seria o polo que nós estaríamos, né? Mas aí eu penso que seria um projeto do IF sem tá? Uma coisa, fortalecer as nossas ações, inclusive porque a gente tem a questão do PDI que faz essa proposta. Então, assim, uma coisa nossa, do IFMT. Não que não possa ter um diálogo, não é isso, mas que fosse uma proposição dos membros do NUND. Todas essas pessoas são membros do NUND. Porque a primeira coisa é mapear na região em que nós estamos. Eu passaria o contato, isso. Eu passaria o contato, né? Por exemplo, em Alta Floresta o Júlio está bem adiantado nessa questão da pesquisa, e em Canarana também, Confresa também.
né? A Itamara pode falar por eles, que eu não sei falar. Eu sei porque Confresa já tem publicação, né? E o professor William trabalha em conjunto com Confresa e Canarana. Ele faz parte do grupo de pesquisa lá. E aí seria isso. Você, por exemplo, você poderia ser a coordenadora geral, um exemplo, né? Coordenadora geral do projeto, e aí poderia apresentar um único projeto de pesquisa ou cada campus apresentaria um projeto de pesquisa mais ligado ao projeto maior. É mais ou menos rede, né? Você uma tem rede, um guarda-chuva e... Uhum. Eita, aí? Nós vamos pensar. Porque eu vou precisar entrar em contato com os colegas e a gente eu passaria o junto, contato, né? Porque a gente precisa fazer projeto de pesquisa. Aí ela veio para Cuiabá, para procurar emprego para trabalhar. Aí ela ficou aqui na filho dela lá. A questão dos imigrantes é o Rafael que está com a gente é que cuida mais dessa questão mais próxima. A gente não tem ainda nenhum trabalho com os venezuelanos não, porque os venezuelanos, a princípio, está tudo lá na pastoral todos eles estão sendo atendidos pela pastoral. Então a gente está fazendo os trabalhos com os haitianos, senegaleses, mas os venezuelanos ainda tá bem na pastoral, né? Mas vamos lá. Continuando aí, então, Emma, eu vou passar os contatos para você. Eu vou passar para a Itamara, porque a Itamara trouxe algumas propostas, né, de pauta, e eu acho que é interessante a gente discutir as propostas da Itamara. Até uma eu já tenho a resposta, Itamara. Boa tarde, Rafael, né? Tá me ouvindo, né? Será? Tá te ouvindo, tá me ouvindo. Então, eu mandei uma recente que era sobre a portaria com os nossos nomes, né? Aí eu faço a defesa, né, Marcela? Assim, embora eu saiba que é complicado, porque assim, no universo de muita gente, quem vai trabalhar de fato fica reduzido, né? Que a gente sabe disso. Mas a gente que está no campus, é muito bom ter a portaria. Porque a gente sempre tem atividades dentro do campus, e se você tem a portaria, tem como você fazer um enfrentamento, né? Olha, eu estou fazendo isso daqui, né? Eu não posso participar hoje de uma reunião que tem lá, enfim, né? Então, eu pensando ainda mais para os professores que estão nos campos, mais longe de Cuiabá, né, etc. Até para justificações, né? Já estou aposentado, mas essa portaria seria importante até para os membros externos do Nunes. Por exemplo, se eu estou lá no conselho, tenho atividade para desenvolver lá, e eu preciso sair, não, eu vou para esta pauta aqui, na qual eu faço parte. Quer dizer, uma forma, como vocês têm
pessoal interno, é uma forma de dizer, eu estou indo para Cuiabá porque eu estou defendendo essa questão, esse item lá. E para nós externos também seria a mesma situação, por exemplo, no caso dele, onde ele está, Reginaldo, né? Rafael. Onde o Rafael está, se ele precisasse, tivesse que vir para cá, ou como conseguir, ele tendo essa portaria também daria direito e garantia para ele respaldo, né, na verdade, para conseguir. Por isso que eu pedi, né, solicitei. Dentro do Instituto a gente tem carga horária. Eu pensaria em uma carga horária bem mínima mesmo, a mínima, só para a gente ter mesmo a portaria, né? E pensar em um período dela também de vigência, né? Não há de eterno, né? Aí depois, se precisar, faz outra, né? Bom, aí essa é uma proposta. Eu concordo com a portaria, agora entendi, né? Eu vou levar, então, eu vou levar essa pauta para a reunião da coordenação, porque quem faria a portaria, então, seria aqui o presidente, né? O presidente é que tem que fazer. Entendendo as justificativas, é isso mesmo. Tem de ter. Agora, eu penso que seria importante, então, a gente colocar algumas questões assim. A portaria válida, todas aquelas pessoas portariadas, elas têm como obrigação participar das reuniões. E uma ação, pelo menos, né? Tem que ter algumas obrigações, porque assim, isso até é legal, porque a pessoa não participou de 3 reuniões, pode ser substituída ou pode ser desligada, entendeu? Porque isso é legal, então agora eu entendi, então eu vou fazer. Então, mas a revisão do regimento é de 2 em 2 anos, então a gente no próximo regimento pode fazer isso, mas a portaria, já que está portariando, você pode fazer na portaria eu posso inserir. Eu não, né? Posso fazer a inserção da proposta. Acho que resolve o nosso problema, né? Problema não, a nossa questão. Bom, aí a segunda que eu coloquei, que agora era a primeira, agora é a segunda, né? A discussão sobre a aplicação da Lei 11.645, né? No âmbito do IFMT, o que tem sido feito pelos gestores e pelos professores. Aí eu citei projetos. Eu falei a 11.000 porque, assim, eu desenvolvi uns projetos de extensão alguns anos atrás, e aí estou tentando continuar dele. Primeiro fui lá nos Bacairi, mas aí como é meio longe lá de Primavera, né? A gente começou a fazer Chavante. É lindo. Aí a gente começou a ir para Chavante, né? E aí, em Bororo também, em Pochorel, tem um professor de língua portuguesa, o Dagoberto. Você conhece o Dagoberto? Aí a gente tá indo para Pochorel também. Então, a 11.000, acho que todo mundo sabe, né? Acho que ela é mais ampla, né, na discussão, né? Ela é mais abrangente, que ela tanto pega a questão de negros e de indígenas. Então, eu acho que o Instituto poderia fazer uma força-tarefa, e o NUND, né? Nós todos, para saber onde estão os professores que estão discutindo. Pensando na lei 11.000, mas assim, pensando numa discussão mais ampla também, né? O que está sendo discutido em relação aos grupos étnicos, a educação para a diversidade, aí, para a gente pensar ações em todos os campos. O que está sendo feito em todos os campos. Então, o meu projeto agora falando pessoalmente, né? O meu projeto de doutorado, que eu vou submeter agora, por isso que eu estou estudando, eu estou pensando na educação intercultural, né? E aí eu estou tentando ver, eu vou fazer um mapeamento só de 3 campos só, por conta do fôlego da pesquisa, né? Octaíde, por conta dos pensando nos Bororo, principalmente, né? E Bela Vista, pensando talvez, não sei, o Bela Vista, e Primavera do Leste, porque eu estou em Primavera do Leste. Eu vou fazer um mapeamento do que os professores de história, e eu fechei mais ainda, né, para ficar mais fácil para estudar, né, de história, para ver o que eles estão estudando em nível de pesquisa e extensão. Onde que estão as ações dos professores em relação a isso. Pensando a questão da formação do professor, enfim, né, então a gente precisava fazer um trabalho em relação a isso em todo o instituto, até para a gente se fortalecer, né, ver o que está sendo feito. Então, Itamara, o que a gente tem... Responder assim uma por uma? Vou. Comigo é assim.
Eu vou responder. Você sabe por que eu vou responder, Itamara? Porque eu estou super preocupada, porque a gente tem 54 membros e alguns membros acham que é só a coordenação que tem que fazer o trabalho, não é o seu caso, tá? E aí, alguns membros têm nos cobrado, e está gravando, eu acho que isso é importante, né? Porque depois eu vou disponibilizar. É importante os membros entenderem que existem inúmeros projetos de pesquisa que precisam ser feitos. E esses projetos de pesquisa são extremamente importantes para o Instituto. E que se juntar a esses 54 membros, nós vamos fazer projetos belíssimos e necessários. Por exemplo, nós temos de mapear todos os nossos servidores cotistas. E quais são as ações que esses servidores cotistas fazem a partir do momento que ele ingressou no serviço público por meio de uma política pública. Então, ele tem que dar um retorno. A política pública, ela existe e ela cobra o retorno. Então, assim, quem são os nossos servidores cotistas? A gente tem vários servidores cotistas. Então, mapear os servidores cotistas é um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, um projeto educacional, enfim. Mapear os nossos currículos é outro projeto. E aí são duas leis, 11.645 e 10.639. Então, esses projetos, eles precisam ser feitos. Nós estamos em negociação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão para que sejam feitas cotas para o NUND. Projetos de pesquisa apresentados para o NUND. Interessante. A possibilidade nessa proposta, você está falando da cobrança da questão dos 54 membros do NUND, qual a possibilidade do IF, seria bancar, não sei de que forma seria, fazer um encontro dos 54 membros do NUND num local e encontrar com todos, ponto. E outra... uma proposta aqui, né? Ah, é só uma proposta? É uma proposta aqui também. Mas aí tem uma proposta dentro que fala sobre os projetos, né? Só que aí... Ah, tá. Uhum. Tá, mas aí, veja só, o que eu digo? São 5 de Confresa, que traria um para esse encontro do NUND. Mas é para isso que existe a videoconferência. Ah, tá. Entendeu? A videoconferência tem esses equipamentos aqui com link. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil. Sim. Mas aí o que eu estou dizendo, nós não estamos aqui no momento, não sei se é o problema aqui, nós não estamos vendo o companheiro que está aí. Ah, não, mas aí o problema é dele. É porque ele lá não tem Ah, tá, o câmera. Tá, ele não tem um câmera para se participar. E na questão dos servidores que você estava citando, você falou de fazer um levantamento de cobrança, mas já tem ideia de o que ele está fazendo em prol por ter entrado como cota. Já tem esse número de servidores? Em todos os campos? Ah, tá, entendi. Quando o servidor ingressa no serviço público, ele ingressa já na condição de... Aquele que fez a opção por cotas, ele ingressa por cotas. Então, é só pedir a DSGP. Qual a relação dos servidores cotistas? Aí ela já emite o relatório. Isso é simples. Agora, a questão mais difícil é escrever o projeto. Porque isso são ações. O que acontece com o NUND? E aí é uma preocupação. Não adianta você ter um NEAB que não efetiva a pesquisa, que não efetiva a extensão, que não efetiva ensino. Não adianta. Marcelo, aí, falando sobre essa questão da organização, né, eu concordo com você. Fica difícil para a coordenação fazer, porque não é só esse o trabalho também, né, que existe. A gente tem uma coordenação de diversidade aqui dentro da reitoria, não temos? Não temos mais? Eu imaginava que aqui tivesse. Porque aí, linkando, né, as ações do NUND ficaria mais fácil. Mas não tem, então nem vamos pensar nisso. Então, eu vou falar uma coisa assim, aí já é uma questão de quem estuda a educação das relações raciais. Não pode misturar diversidade com relações raciais. E nem étnicas.
Mas nem para fazer um mapeamento em conjunto? Então, o que acontece? Invisibiliza as causas. É claro que é interseccionalidade. Diversidade é questão gênero. Diversidade é questão gênero. Questão étnica é questão indígena. Questão racial são as questões das relações raciais que envolvem todos os aspectos da dimensão. Isso. Mas eu E posso diversidade estar é totalmente gênero. equivocada, né? Posso estar totalmente equivocada, mas quando a gente vai trabalhar com a diversidade, se a gente for pensar em uma coordenação geral aqui da reitoria, né? Se tivesse, né? E aí isso seria mais visível no campo, para a gente entender o que estava acontecendo no campo em relação a questões diversas, né? E aí, mas aí que você está falando da questão racial e étnica, tudo bem. Né? Não, Itamar, é porque assim, quando no aspecto do educacional, diversidade é aspecto da questão de gênero. E quando o Degmar criou a questão de... Quem falou que é questão de gênero? Diversidade é gênero. Lá nos PCN, não é isso. Não é isso, então, mas aí entra também a questão do gênero na linguagem. Mas é como é porque, tratado, então. Porque diversidade é cultura. E aí língua é cultura, entendeu? Agora, quando você fala diversidade, você está... É como se você colocasse assim, deixa eu dar um exemplo mais específico. A lei que permite o ingresso por cotas de deficientes físicos. Isso é uma lei específica para deficiente físico. Se você for pensar no aspecto que ele é diverso, ele entraria como diversidade. Entende? Então, assim, a gente tem que ser específico naquilo que é diversidade. Uma das questões da discussão dentro das relações raciais é que quando começou o estudo da diversidade, você invisibiliza as demais questões. E diversidade linguística é uma coisa. Mas você estudar as etnias, não necessariamente você está estudando diversidade linguística. Você pode estudar outro aspecto da etnia, que não diversidade linguística. Então, nem tudo que é diversidade, o risco da diversidade é o risco de invisibilizar a questão. Vou estudar diversidade linguística, mas você tem a diversidade linguística dos migrantes, você tem a diversidade linguística dos indígenas, você tem a regional, entende? Nesse sentido. E aí tem que tomar cuidado, minha amiga. Porque senão invisibilizam as coisas e fica tudo a mesma coisa. Aí você entra na Base Nacional Comum Curricular. Olha, o que a Base Nacional Comum Curricular fez? Diversidade. Então, só para... posso continuar aqui na segunda? Senão a gente fica muito tempo na minha só, não tem a outra daqui. Né? Vai, a segunda... Ai, travou. Qual que é a segunda aí? Que era... a pós-graduação que é a segunda, né? Porque a gente... pensando na questão de estudar mesmo, né? Na necessidade de estudar. A gente precisa... juntar pessoas que querem estudar essas questões, né? Eu tenho muito receio em estudar, sempre tive, né? Principalmente em relação às questões raciais, enfim, porque a gente tem uma profusão de saberes, de pontos de vista, enfim. Mas é importante a gente tentar, pelo menos, aglutinar alguma coisa. E aí eu acho que se todos nós do IEF, né, a gente conseguisse entrar em processos seletivos aí, que o Instituto oferecesse, seria uma boa. A gente pensar como grupo, e isso para a gente entrar, assim, começar a estudar em grupo mesmo, né? Uhum. Sim.
para a gente estudar questões relevantes para nós. Até valorizar, tipo, quem tá no NUND, que já é doutor, igual você, igual o Lima, não sei mais, é igual o Paulo, né, que é doutor também, enfim, tentando fazer uma... Bom, mas é só para pensar mesmo. Aí, constituição de uma sala temática para o NUND, como biblioteca e videoteca. Você quer que eu acho... a gente ter um espaço é importante, eu acho. Mas pensando na questão estrutural aqui, né, sei que é meio difícil. Não. A gente tem uma sala, na verdade nós não temos uma sala, vou corrigir. Nós temos uma biblioteca lá na PROAD. O Túlio, ele cedeu um armário na PROAD, inclusive lá tem uma mesa que a gente pode usar para reunião, tudo lá na PROAD. O Túlio, assim, embora a princípio ele é um pouco fora da temática, mas o Túlio ele é muito envolvido com a temática. Então, assim, ele tem sido um companheiro nesse sentido de precisou do carimbo do NUND, ele vai lá e resolve. Precisamos do armário para colocar os livros, ele vai lá e resolve. Essa questão operacional, ele tem sido bastante pontual nesse aspecto. Então, nós temos hoje vários livros, né? Toda vez que chega um livro, eu atualizo e fica lá naquele nosso Google Drive. Nós temos mais ou menos 100 e poucos livros no Google Drive virtual, né? Aquele que está com acesso para todos vocês, questões indígenas. Então, assim, chegou para mim, eu já coloco lá. Hoje mesmo eu coloquei lá um livro novo. Então, todos nós temos acesso à nossa biblioteca virtual e temos os livros, alguns livros que recebemos de doação e tal, lá na PROAD. Agora, nesse momento, a gente está sem sala, né? Quem sabe, nesse momento nós não temos sala. A gente não tem sala para nada. Nada. Todas as salas estão ocupadas. O que eu penso que a gente pode, quando sair o novo espaço aqui da reitoria, a gente pode solicitar fazer uma solicitação de que tenha uma sala específica para o NUND. Eu acho que precisa. Assim como eu acho que a gente tem que ter mais urgente possível, terminado esse livro dos 10 anos do NUND, a nossa página na internet, a página do NUND, na internet. Aí depois eu coloquei aí definição de calendário, que você já abriu falando sobre isso, e um evento agregador, que você já também falou da questão financeira, questão de distância, que é complicado, né? Eu pensaria, como Pedro, de repente chamar pelo menos uma pessoa aqui de Campos para vir, para fazer uma apresentação mesmo, não era nem... Por quê? Eu trabalho num campus que a cidade, se chover, igual hoje está meio chuvoso, hoje não, né? Mas ontem. Choveu, caiu luz, caiu internet. Aí demora para voltar? Não demora, mas aí você já perdeu tudo, né? Confesso, eu não consegue. Eu fiz parte da CPPD por um tempo, a gente desistiu de fazer por videoconferência, porque a gente não conseguia conversar com os colegas. Então, assim, para nós que estamos, para quem está aqui na capital, tal, que é mais fácil pensar nisso, mas quem está mais longe, é complicado isso. Então, até pela questão do acesso à mídia mesmo, a gente não consegue... Você vê, essa pessoa está nos vendo. Quem é? Quem entrou, não sei. Não consigo ler. O Adilson é de Tangará. Adilson, você consegue falar com a gente? Tá certo, Adilson. Depois eu vou passar para você falar sobre aquela proposta também que você fez ontem, Adilson. Seja bem-vindo. Então, assim, até a dificuldade para mexer no equipamento mesmo, né? Não é sempre que a gente tem alguém no campus para ir ajudar a gente, né, para ver. Por isso que eu ainda acredito nos encontros também, né? Eu estou fazendo fiz uma disciplina com a professora Beleni. E a Beleni, ela é muito a favor dos encontros. Eu acho importante a gente olhar e tal, né?
ser meiga nas respostas, né? Ela gosta disso, né? Da gente pensar como que o outro vai receber, né? As coisas. Então, talvez sejam encontros até para nos aprender, para nós aprendermos juntos. E aí, conhecer um ao outro, conhecer o que o outro está falando, ver as dificuldades lá da região. Talvez nem todos pudessem vir, mas grande parte acho que poderia. Aí, pensando na questão orçamentária, né? Talvez isso complique mais, mas eu acho que talvez seria uma ação legal para se pensar. O que você acha no Orquídeo? A gente vai ter o Orquídeo aí, em novembro. Você acha que vem? Porque vem gente de todos os cantos, sabe, no Orquídeo. O Orquídeo agora é 21. Poderíamos fazer uma reunião do NUND no Orquídeo, presencial. Não, eu não lembro a data do Orquídeo. Eu não sei se é 26, eu não sei a data do Orquídeo. Você sabe, Adilson, a data do Orquídeo? Daqui também. Eu não sei a data do Orquídeo, mas eu penso que de repente a gente, porque no Orquídeo vai vir muita gente, de todos os cantos. Talvez a gente possa marcar uma reunião no Orquídeo. O que vocês acham? Acho uma boa. Porque daí aproveita o fato de que haverá muita gente aqui. E aí a gente tem um lugar, um espaço para fazer. Rafael e Admilson, né? Adilson, vocês estarão aqui no Orquídeo? 29 a 30. Aí, ó, 29 a 30. Dá pra gente fazer uma reunião no Orquídeo. O que vocês acham? Eu entendi. Eu estarei. Quem estarei? O Adilson, né? Rafael, você estará também, né? Eu moro aqui. Eu penso que se a gente conseguir, então, reunir os membros, não todos, mas pelo menos alguns no Orquídeo, a gente já avança um pouco. O que vocês acham? Então, pode ser assim? Podemos fazer uma chamada para o Orquídeo? Porque o Orquídeo vem ônibus de todos os campos. Todos os campos. E aí o professor pode vir, ou o membro pode vir para o Orquídeo. Mas assim, o campus não para, né? Não. E os professores continuam tendo aula. Então, assim... Não para? Não para. O campus não para. Continua tendo aula normalmente. Vem as pessoas que vão visitar... Mas... Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma solicitação para o presidente. Se ele autoriza a gente fazer uma reunião do NUND no Orquídeo. E aí, com essa reunião do NUND no Orquídeo, aí faz uma chamada para a reunião e aí justifica a vinda para o Orquídeo para a participação da reunião do NUND. Pode ser assim? Isso seria legal. E aí, sendo oficial, né, os professores poderiam ser dispensados lá, conseguir um lugarzinho no ônibus. Então tá, vou fazer isso. Vou conversar com o professor William. Então, aqueles que já vêm, então vou fazer isso. Converso com o professor William, oficializo o convite. Aqueles que já vêm mesmo. Os que não vêm são chamados e aquele convite justifica. E aí a gente resolve isso de pessoal. Eu acho que fica mais amoroso, inclusive. Adilson, você tem microfone, você consegue falar? Você quer apresentar a sua proposta agora ou você quer deixar então para o Orquídeo? Acende a luz, Adilson. Perfeito, então. Você está escuro aí. Adilson, quarta-feira eu estou em Tangará. A gente pode conversar pessoalmente também. Quarta eu vou ir para uma reunião. Projeto. Pedro. Olha, o Pedro trouxe tem uma outra questão que é do PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que eu mandei muito em cima da hora, né? Mandei ontem.
Mas eu conversei com o João, nosso pró-reitor de desenvolvimento institucional, que, nossa, está fazendo um trabalho fantástico com o PDI. Está muito bom o trabalho do João, com Renata, tal, a equipe lá. E aí, eu conversei com o João ontem, porque eu, olhando as propostas, né, do PDI, eu já tinha visto, e aí eu achei interessante que os membros do NUD fizessem, então, sugestões para as políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente e tal. E aí o Pedro trouxe algumas questões, vou passar para ele falar, e se vocês tiverem alguma proposta, né, eu já tinha feito algumas que eu mandei para vocês, e João já tinha aceitado mesmo algumas que eu já tinha colocado, a questão racial, por exemplo, ele já inseriu antes mesmo de discussão, ele falou, não, está certo. E aí, pra gente, porque agora é a hora, ou a gente põe agora no PDI, ou a gente não põe nunca, porque depois do PDI, o que está no PDI é que vai ser falado, é o que vai ser seguido nos projetos de extensão e pesquisa. A minha dúvida foi perguntar, quando ela colocou aqui na primeira página, a palavra reconhecer e valorizar a diversidade cultural, racial, étnica, regional e brasileira. A minha dúvida é a questão regional. Aí ela já teve esse entendimento que o regional se trata de todos os campos do IF, e independente de situação. Por exemplo, no caso de Juína, seria nossos povos indígenas, Lacerda, questão de fronteiras, e assim sucessivamente seria a questão regional. E aí vem mais à frente, quando trata da inclusão dos indígenas e quilombola dentro da SN 01 de 2012, ela só colocou num item, eu queria entender se quanto que se colocou nesse um item estava assim, inserido em todos os outros itens abaixo. Agora, eu acho de fundamental importância que mesmo que a CNE 01 2012 fala da questão étnico-raciais, e em alguns pontos aqui a gente fala de direitos humanos, fala de outros setores, mas não cita a 01 e também não fala da questão raciais nem étnico-raciais. Eu acharia importante se pudesse frisar em todos os itens, mesmo tendo a CNE 01, frisar nos itens onde se especifica direitos humanos, frisar a questão raciais e étnico-raciais, quilombolas, ou seja, quilombolas indígenas e raciais em todos os eixos aí tratados. E aí ela coloca ali Maristela inseriu lá na frente, num dos itens, a questão. Onde que foi? Está aqui. Ela colocou formação inicial e continuada, dentro da questão dos cursos de graduação, né? E aí tem um outro item mais abaixo, na outra página, que tem as mesmas situações, mas ela não inseriu formação inicial. E aí eu estou sugerindo que seja incluso nesse item também a questão da formação inicial e continuada. E aí entender se nessa questão toda da CNE 01 e quando se cita quilombolas indígenas, e lá nós também falamos aqui da questão patrimônio imaterial, e aí a gente entende a situação arqueológica, a situação religiosa nossa. E se está sendo discutido nesse PDI, por dentro da Lei 10.639 e até nessa proposta racial, o que está sendo porque eu não entendi aqui se cita especificamente a questão da religião de matriz africana e afro-brasileira. Eu queria ver como é que ficaria essa questão da religiosidade dentro do PDI. Os companheiros aí querem colocar alguma questão? Os dois aí que estão participando com a gente? Mas você tem alguma questão? Você conseguiu dar uma olhada? Uhum. Você conseguiu ver? Porque assim, eu fiquei preocupada porque traz assim, nos cursos de graduação. Por que só nos cursos de graduação? Ele eu tô sem página aqui. Eu não tá numerado o meu.
começa em cima, na página está, desta forma o IFMT buscará no âmbito. Aí lá está assim, nos cursos de graduação, essa temática será abordada no currículo. Por que nos cursos de graduação? Tem que ser, eu penso que é em todas as modalidades de ensino. Até porque o nosso ensino é muito mais forte no ensino médio e tem campos que não tem ensino superior. Eu que seria esse aí, que não estava antes. Uhum, exato. Ele tem um aspecto aí que é especificamente curso de graduação, como se só no curso de graduação fosse ter tudo aquilo ali. E assim, eu tenho uma preocupação, e é uma preocupação de formação, que é assim, ó, o que é multidisciplinar, interdisciplinar e interseccional? Porque multidisciplinar e transdisciplinar é uma questão de rede, né? Agora, interseccional é, por exemplo, você vai discutir questão indígena, dentro da questão indígena você vai discutir na interseccionalidade mulher indígena, né? A língua indígena, isso é interseccional. Agora, multidisciplinar é outra coisa. Transdisciplinar é outra coisa. Em nenhum momento fala em interseccionalidade. Isso é uma coisa a se pensar. Quando você coloca ali interdisciplinar, vamos dizer, exemplo aqui, num parágrafo desse aqui está a questão na educação interdisciplinar. Então, na hora que estiver usando essas terminologia, por exemplo, interdisciplinar, abrisse um parêntese e explicasse ali, ou falasse ali o que de fato teria sido tratado nessa questão da interdisciplinar, ou seja, qualquer outro item que você fosse colocado aí no PDI. O Instituto precisa ter, aí depois quais são as ações que poderiam ser feitas, né? Então, eu acho que deveria acompanhar aqui, ó. Em todos os níveis de ensino, essa temática será abordada, porque a modalidade também. Desmembrar isso, né? Igual as diretrizes. As diretrizes depois vai para as orientações curriculares. Seria algo mais ou menos assim, né? Isso aqui como se fosse realmente uma diretriz, né? E depois você vai. Isso. Aí ali você explica, você deixa isso mais claro, o que se entende por isso, o que se entende por aquilo.
a gente tem uma comissão de gênero. E colocou como diversidade, meio ambiente, memória cultural, questões na reitoria e nos campi. Na reitoria eu sei que Marilane faz parte. Eu não sei. Porque isso aqui, ó, é uma coisa que não, ela tá, alguém da comissão faz parte. Por exemplo, eu faço parte aqui, ó. Como, só que eu faço parte aqui agora. Isso aqui é outra comissão. Por isso que eu trouxe pra cá. Racial étnico. Agora, racial étnico nós inserimos. Agora, gênero, não tem nada. Olha aqui. Quando eu li que não tinha racial, étnico, não tinha racial, eu vim e coloquei os nossos. Agora, alguém de gênero está comendo aí. Está vendo isso? Eu vou falar com o pessoal aí. Comissão de gênero, eu acho que está lá no. Comissão de gênero, eu acho que está lá na. De ensino, na reitoria de ensino. Gente, eu acho que seria isso, então. Então, vamos fazer uma nova reunião no equipe? Agora eu vou fazer uma ata de tudo que nós fizemos aqui. Encaminhar e a gente Minha também é o dia que eu não vou. Nós estamos tratando a nossa conversa, nossas ações, tudo por e-mail, certo? Acho que nós poderíamos usar mais outra ferramenta, né? Não pode? Nós temos um problema sério do WhatsApp, que é o seguinte, nós até temos um grupinho de mim no WhatsApp, poucas pessoas, a gente pode ampliar o número dessas pessoas. Muitos processos. Porque as pessoas entendem que o grupo é o mundo. O mundo não é você ser isso. É a assunto do mundo. E a pessoa vem e posta um preço política. Aí quem faz coisas, todo mundo. Aí você vai lá e fala. Esse grupo é só para assunto. Por isso que a gente está evitando isso. É muito mais rápido. Mas o problema desse grupo acontece o seguinte. Aí a pessoa vem aqui e pode.
Podemos encerrar, né? Ô, gente, desculpa, é porque a gente acabou de ficar conversando aqui no paralelo. O Pedro falou sobre a questão de criar um grupo de WhatsApp. Eu estava falando para ele que a gente já tem o grupo do WhatsApp. Só estamos esperando passar esse momento político para fazer a inserção de outras pessoas no grupo. Outras pessoas que eu digo assim, mais pessoas. Porque o grupo, né, o Adilson está no grupo, Rafael também. E, infelizmente, a gente tem pessoas postando coisas de política no grupo. Então, a gente decidiu que o grupo, nesse momento, não pode continuar dessa forma que está. Então, eu vou fazer uma ata dessa reunião. A gente vai fazer uma reunião, então, pessoalmente no Orquif. Quarta-feira eu converso pessoalmente com o Adilson, ele fez uma proposta muito importante de trabalhos. Adilson tem um livro já pronto para publicar, então a gente tem que pensar também na publicação pelo NUND, né, de material. Rafael está um trabalho muito efetivo, estou falando sobre vocês porque vocês estão sem microfone. Rafael tem um trabalho muito bom sobre a questão dos migrantes. No final do ano, Rafael, Roberto e eu vamos escrever um texto que vai sair no livro dos 300 anos de Cuiabá sobre o trabalho que é feito com os migrantes aqui, né? E aí eu agradeço, então, mas vou passar a palavra para cada um, agradeço a presença de vocês. E a gente encontra, então, na reunião do Orquif, tá? Muito obrigada. Vou passar para Pedro, Ema e Tamara só para fazer as considerações. E se vocês precisarem, e seria bom fazer as considerações, vocês escrevam aí, meninos. Só um minuto. Eu quero agradecer ao Nundi, ao pessoal da Maristela, por essa teleconferência, videoconferência, aliás. E a videoconferência veio para facilitar, né, para reduzir custos, mas que a gente não se vê pessoalmente, não se conhece. Então vamos aproveitar o ensejo do evento de 29 e 30 de novembro para a gente poder fazer essa discussão pessoalmente e conhecer a todos. E eu vou me colocar aí à disposição de todos, né? Na questão do movimento negro, movimento religioso, estou à disposição para que os companheiros precisarem, eu estou à disposição. Bom, colegas, desculpe que a gente acaba esquecendo realmente que nós não somos acostumados com essas tecnologias, né? E aí a gente esquece de usar o microfone. Bom conhecer vocês. Em novembro teremos a oportunidade de conversar pessoalmente, tá bom? Desejo para todos nós um excelente mês e até novembro. Oi, Rafael e Adilson. Desculpa de novo também, né? A gente não está falando no microfone sempre. É bom ter vocês aqui, né? Pena que os equipamentos às vezes dão problema e a gente não consegue falar bem, né? Pelo menos conversar. Por isso que é bom o encontro presencial, né? Que a gente vai ter no Orquif, pra gente se ver, se abraçar, se cheirar, né? Se tocar. É legal pensar nisso, pensar o contato. As ações no NUND, elas precisam ser desenvolvidas, né? E a gente precisa pensar mais sobre isso. Né? Um abraço. Querem escrever alguma coisa? A gente lê aqui. Dá um tchauzinho. Adilson, muito obrigada. Então, Rafael. Está ouvindo, Rafael? Comigo na atribuição de ações e produção de documentos e projetos. Ainda continua dizendo Adilson. Obrigada a todos também. Agradeço muito pela oportunidade de fazer parte deste grupo e aprender com todos vocês que estão anos-luz à minha frente. É uma possibilidade ímpar de crescimento pessoal para mim.
e quero contribuir no que estiver ao meu alcance. Sei pouco, mas acho que pode acrescentar de alguma coisa, de alguma forma.
Tá bom? Abraço.